Chegamos agora na quinta alahá desse nosso capítulo, capítulo 38, alahá rei. Fala o que Shulchan Aruch. Pat Israel shafo vet kochavim, garam pato vet kochavim, ve'asur mishum bishul avdei kochavim, im lo yachshir et hatanur be'ashlachat etz. Fala o que Shulchan Aruch, que um Yehudi, isso era muito comum antigamente, muitas vezes a pessoa não tinha o forno em casa, então tinha alguém que o trabalho dele era alugar o forno para outras pessoas. Então um Yehudi que preparou uma massa de pão, se ele levar essa massa de pão para ser assada no forno de um goi, de um Oved Kohavim, e foi o Oved Kohavim que acendeu o fogo. Muitas vezes ele ficava colocando lá um pão depois do outro, as pessoas iam trazendo e iam assando. Se o Yehudi entregar a massa dele para o Goi, e o Goi é aquele que acendeu o fogo, e ele próprio vai colocar o pão dentro do forno, então isso daqui é como se o próprio Goi tivesse feito o pão. Então se o Yehudi quiser levar o pão para preparar ele na casa de alguém, deve-se tomar cuidado para que o próprio Yehudi acenda o fogo, o forno, certo? Deve-se levar em consideração aqui também a kashrut do forno. Se era um forno que é feito só para pão e pão que não tem nada misturado, então o forno não está kasher, mas senão talvez precisa kasherizar o forno. Alguém comentou aqui que foi uma vez numa padaria perguntar se tem pão e queria saber o que se coloca no pão exatamente, e o vendedor lá da padaria falou que eles misturam no pão um pouco de gordura de porco para dar um gosto melhor no pão ou algo do tipo. Então realmente deve-se tomar muito cuidado nessa questão, e também quando você usa o forno de uma pessoa, tem que saber o que foi usado naquele forno, se não precisa leachir, se não precisa kasherizar o forno. וצריכים להיזהר בזה כששולחים לאפות או לתלות את נחתום עובד כוכבים, שישראל ישליך חץ לתוך התנור, ou שיניח ישראל את הפת ou את המחבת לתוך התנור. Por isso, quem vai usar o forno de um padeiro não Yehudi, que o forno está kasher, certo? Que não tem risco de comidas não kasherim, mesmo assim tem que prestar atenção que o Yehudi é aquele que vai acender o fogo, ou ele que vai colocar o pão, ou algo do tipo. הלכה ו' דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי וגם עולה על שולחן מלכים ללפת בו את הפת או לפרפרת שבישלו או צלו עובד כוכבים אפילו בכלי ישראל ובבית ישראל אסור משום בישולי עובד כוכבים. Como falamos, como comentamos já no começo desse capítulo, temos duas proibições diferentes. A proibição de pat akum, um pão que foi preparado por um goi, e a proibição de bishul akum, algo que foi cozido por um goi. Agora a gente chega nas alachot de Bishulakum. Com relação a pata, com um pão preparado para o goi, a gente falou que tem uma diferença se é um pão de alguém particular, que ele convida a pessoa em casa e oferece, ou se é alguém que vende esse pão, se é um padeiro, é mais caro, é mais fácil de liberar isso. Com relação ao pão, tem quem permite isso de forma, mesmo lechatchila, mesmo já de primeira, não precisa nem lechmir nessa questão, se é um pão de padeiro. Agora a gente chega em Bishulakum, em algo que foi cozido por um goi, e aqui é uma questão um pouco mais comum, como a gente vai comentar agora na continuação, com relação às vezes a restaurante. Se tem um restaurante onde o trabalhador lá é goi, ele que cozinha, ele que prepara a comida, o que precisa ser feito exatamente nessa situação? Então vamos lá. Fala o que com relação à proibição de bishul akum, de algo que foi cozinhado por um goi. Fala o que temos duas condições para que isso seja proibido. Que essa comida não seja uma comida que dá para comê-la crua. Então, se por exemplo é uma fruta que foi cozida por um goi, não tem problema de bishul akum, porque já que a fruta dá para comê-la crua, do jeito que ela está, o fato do goi ter cozinhado ela não faz diferença nenhuma, não influencia nessa fruta, não proíbe ela. Então, toda comida que ela pode ser comida crua, ela não tem problema de bishul akum. Então, frutas ou legumes não tem problema de bishul akum. Já comidas que não tem como comer elas cruas, por exemplo, um macarrão. Não dá para comer um macarrão cru. Você tem que cozinhar ele para ele ser comestível. Ou uma carne, ou um frango. Não dá para comer isso cru. Então, já não tem problema de bishul akum. Tem aqui uma questão, uma grande discussão com relação a salmão. Salmão, geralmente o salmão é cozido, ou é assado, algo do tipo, mas hoje em dia é muito comum comer sushi, no qual tem o salmão cru. Então o salmão se tornou um tipo de comida que dá para ser comido crua, então tem que aqui definir exatamente se tem problema de bishul akum, quanto é comum comer salmão cru e não salmão assado ou cozido. Então aqui realmente é uma questão a ver por si só, cada pessoa deve perguntar para o seu rabino. Essa é a primeira condição, que se é algo que se come cru, não tem problema de bishul akum. A segunda condição para ter proibição de bishul akum, e só é proibido se tiverem as duas condições, a segunda condição é chamada de ole al shulchan melachim, que é servido na mesa de reis, na mesa de pessoas importantes, tanto para comer por si só, ou quanto para servir de acompanhamento para o pão ou algo do tipo.
Hoje em dia, com todos os produtos industrializados, que as comidas que são vendidas por aí, elas são muito boas, elas são servidas em casamentos, são servidas em festas, então basicamente todas as comidas elas entram nessa definição de Oler Shulchan Melachim. Não tem nenhuma festa de uma pessoa muito importante que não vão servir lá comidas como hummus ou matbucha, comidas comuns. Então todas as comidas hoje em dia elas são bem produzidas, bem trabalhadas, bem temperadas, então elas basicamente são servidas em qualquer mesa de qualquer pessoa importante. Mas coisas como, por exemplo, chocolate, salgadinho, esse tipo de coisa que realmente se não serve na mesa, mesmo que todo mundo come, mas não é algo que se serve na mesa chocolate, se não serve na mesa salgadinhos, então aqui talvez não teria problemas de Bishul Akum. Essas são as duas condições para que serem proibidas com relação a Bishul Akum. E o Kitzur Hanuch aqui escreve que mesmo que seja algo que foi cozido na casa do Yehudi, com os utensílios do Yehudi, mesmo assim é proibido por Bishul Akum. Ou seja, mesmo que a panela e os utensílios são ksherim, não tem problema nenhum, e é na casa do Yehudi, se foi o Goi que cozinhou, se foi o Goi que preparou isso, tem problema de Bishul Akum. Na verdade, a gente tem uma discussão com relação a isso. Os Rishonim têm uma discussão entre eles que, a priori, o motivo de Bishul Akum, o motivo que Hazal proibiram o que o Goi cozinhou é pelo motivo que a gente viu antes, de assimilação ou de possivelmente ser misturado lá na comida algo não kasher. Mas se for um trabalhador na casa de um Yehudi, certo? Nos Rishonim aparece a questão dos escravos. Se um Yehudi tem um escravo que cozinhou para ele, então tem Rishonim que fala, olha, com escravo não tem risco de assimilação, e também já que na casa do Yehudi não tem problema nenhum de ter risco de ter alguma comida não cheirar lá misturada, porque o escravo não tem como trazer comida de fora. Dessa questão do escravo, embora tenha discussão, tem gente que traz com relação a empregadas domésticas que estão trabalhando na casa do Yehudi, será que pode ou não pode? Daqui do Kitzur Hanuch a gente vê que mesmo que seja feito na casa do Yehudi, isso continua sendo proibido. Embora talvez aqui não tenha o risco de assimilação de uma comida não kasher, mesmo assim, quando o Hazal proibiram algo cozido por um goi, eles proibiram em todas as situações. Aval davar shel nechal kemo shel chai, mas algo que pode ser comido cru. Ou shel davar sheno chashuv veino le'ashcha melachim, um tipo de comida que não tem importância nenhuma e não é servido em festas importantes. En bo mishum bishul de kochavim, não tem problema de bishul akum. Vem lachush lekelim destam kelim enam ben yoman. Ele traz aqui com relação, se o Goi cozinhou algo do tipo, ele cozinhou na panela dele, se é uma panela que estava limpa e provavelmente não foi usada nos últimos dias, poderia usar, não teria problema de kashrut, mas isso a gente vê mais para frente. Agora, a pergunta que surge aqui é com relação ao restaurante. O que acontece num restaurante? Se eu vou num restaurante e eu quero comer lá, e o trabalhador, o cara que está cozinhando lá, o cozinheiro, o chefe, não é Yehudi. Então aqui a gente entra nessa questão, será que quando os Hazal falaram que a comida que um goi prepara é proibida por Bishul Akum, é proibida pela questão da assimilação de algo não kasher, se é um restaurante Yehudi, se é um restaurante kasher, e você não está nem em contato com o chefe, você não tem nenhum contato com quem está cozinhando, não é alguém próximo de você, não tem risco de assimilação, você fez um pedido, a comida vem da cozinha, você nem tem contato com o tabar, com o cozinheiro, será que teria problema ou não aqui de Bishul Akum? Ashkenazim, o costume Ashkenazi é, como a gente vai ver na próxima Alachá B'ezrat Hashem, é que se o Yehudi acendeu o fogo, já é suficiente. Ou ele até deixou um fogo aceso, que o Goi vai usar esse fogo aceso para acender o fogo no qual ele vai cozinhar, já é suficiente. Então, o que muitas kashruyot de Ashkenazim fazem, é que de manhã, um Yehudi acende o fogo. O Yehudi acende o fogo, deixa lá ele aceso, e mesmo que venha depois um cozinheiro Goi, não tem problema nenhum, isso daqui não é chamado de Bishul Akum, de acordo com o costume Ashkenazi, porque foi um Ashkenazi que acendeu o fogo. Mas, para as Faradim, diferente da Halachá com relação a Patakum, que com pão realmente é suficiente que se acenda ao fogo, com relação a Bishul Akum, os Faradim machmirim mais. De acordo com relação a Bishul Akum, os Faradim, eles próprios têm que colocar a comida no fogo. Não adianta só acender o fogo, tem que colocar a comida e começar a preparar ela, depois o Goi pode continuar, mas o Yehudi ele tem que colocar. Então, o que acontece num restaurante? Será que num restaurante é permitido comer ou não? Então, para um Ashkenazi, se tem Ashkahá e foi um Yehudi que acendeu fogo, tá ótimo. O que acontece, será que um Sfaradi pode comer num restaurante que é Ashkahá de Ashkenazim? Muitas vezes Ashkahá de Ashkenazim, como o da Badatz em Yerushalayim, aqui em Eretz Israel, ela faz bishul Israel, ela faz bishul de acordo com o Uremá. Para ela toma cuidado com as alachot dos costumes ashkenazim. Então, será que um Sfaradim pode comer nesse restaurante ou não? Então, aqui o Rav Ovadia, ele traz
uma kula que permite sim comer. E essa kula é baseada em duas questões. O primeiro ponto é a ideia que a gente trouxe atrás, que quando se cozinha na casa do Yehudi, não tem problema. Quando o Goi está cozinhando na casa do Yehudi, aparece uma das opiniões entre os Rishonim, que já que está cozinhando na casa do Yehudi, não tem problema de Bishul Hakum, porque não tem risco de assimilação e nem de ter algo não kasher. Esse é um lado. E o outro lado é que a gente tem realmente a opinião do Urema, que se foi um Yehudi que acendeu o fogo, já é suficiente para não ter Bishul Hakum. Então fala o Ravado o seguinte, se é um restaurante que pertence a um Yehudi, e foi um Yehudi que acendeu o fogo, juntando essas duas coisas é suficiente para poder permitir mesmo para um Sfaradi comer naquele restaurante. Mas se é um restaurante que pertence a um Goi, mesmo que ele tenha Ashgaha, tem que ver com o Mashgiach, tem que ver quem colocou a comida no fogo. Se é um restaurante que pertence a um Goi e um Yehudi acendeu o fogo, para Ashkenazim dá para comer lá, para Sfaradim não dá. Então realmente Sfaradim eles têm que verificar exatamente como é feito o processo do Bishul nesse restaurante. Não é suficiente Lismor se apoiar na Ashgaha que tem lá, precisa ver como a Ashgaha presta atenção nessa questão. E tem várias questões que tem diferença entre Ashkenazim e Sfaradim, então sempre que um Ashkenazim, um Sfaradi vai comer num restaurante, ele tem que ver que tipo de Ashgaha é, se é Ashgaha de um Ashkenazi ou se é Ashgaha de um Sfaradi. E tem Ashgahot de Sfaradim que tomam cuidado também com o costume Ashkenazim e Sfaradim, e tem Ashgahot de Ashkenazim que também tomam cuidado com os dois. Mas às vezes tem Ashgahot de Ashkenazim que fazem só de acordo com o costume Ashkenazi, ou Sfaradim que fazem de acordo com o costume Sfaradi. Então, já que temos certas diferenças com relação ao Bishul entre Ashkenazim e Sfaradim, deve-se prestar atenção realmente no tipo de Ashgaha e como é feito, como é preparada a comida.